Nós vamos falar de cultura no Brasil e influência da mídia nessa cultura. Tá? Então, falar de cultura no Brasil é algo dificílimo, porque é uma quantidade imensa e diversa de expressões culturais. Tá? Estudando a história do Brasil, nós percebemos que quando o Brasil era colônia de Portugal, no período da América Portuguesa, as culturas negras e indígenas elas não eram reconhecidas, elas eram marginalizadas pela cultura europeia cristã. Depois vieram para o Brasil ainda vários imigrantes de várias partes do mundo que vieram aqui em busca de trabalho, que vieram aqui em novas oportunidades e que trouxeram também suas culturas. O Brasil, então, é uma mistura desses vários grupos culturais, tá? Que ele vai assimilar, então, essas culturas, as culturas europeias, permitidas, assim, digamos, e as culturas não permitidas, que seria no caso a cultura negra e indígena, e vão criar um novo modelo de cultura, um modelo difuso, tá? Que vai influenciar tudo no Brasil, tudo vai ser influenciado pela nossa cultura. Se a cultura é uma obra, é algo que é criado, tá? Eu vou usar a música como exemplo, tá? Nossa música brasileira ela é composta tanto por artistas que são letrados, como por pessoas humildes, tá? E isso vai dar origem a vários ritmos, vários estilos musicais, tá? E a gente poderia falar aí, por exemplo, do chorinho, do maxixe, do frevo, do samba. São ritmos que são marcantes do Brasil, mas que não são 100% brasileiros, porque são ritmos que surgem de outros ritmos do mundo todo e aqui no Brasil eles vão se transformando, se adaptando e surgindo aí como coisas novas. Isso que é interessante aí na cultura brasileira, esse poder que nós temos de assimilar e transformar. Agora vamos falar um pouquinho da mídia, da indústria cultural. Então o rádio, a indústria cultural, ela começa a se expressar no rádio a partir de 1920, de uma forma experimental. Clubes e associações usavam ali os rádios para ficar passando músicas, receitas e tudo mais. Em 1923 só tinha 536 aparelhos receptores de rádio no Brasil. Então, ou seja, não era expressiva a influência do rádio no Brasil. Porém, em 1923 o governo ele vai permitir a publicidade nas emissoras de rádio. Como é algo que era caro, vai se desenvolver nas grandes cidades. Tá? Ah, o apogeu, aí, o auge, o ápice do rádio no Brasil vai ser nas décadas de 1930 a 50, que aí no Brasil vão surgir os programas de auditório, as telenovelas, as emissoras elas vão ter orquestras, vão ter cantores próprios, vão ter artistas próprios que vão trabalhar nas emissoras. O rádio então vai se expandir para todo o Brasil. O Getúlio Vargas, que foi um ditador aí brasileiro, ele vai pegar uma empresa, Rádio Nacional, que foi criada em 1936. Em 1940 ele vai estatizar essa rádio e ele vai usar essa rádio para divulgar ali as notícias conforme ele bem entendia, para influenciar e para manipular a população, tá? Isso é tão interessante que no interior, quando não tinha tantos aparelhos receptores, tinham alto-falantes distribuídos na cidade. E nesses alto-falantes passavam a programação da rádio oficial, dos programas ou todas as emissoras que eram sintonizadas, tá? Aí a televisão ela chega no Brasil em 1950, só que ela vai ter a grande difusão dela em 1960 e 1970. Ela vai roubar a audiência do rádio, ela vai pegar aí profissionais que trabalhavam no rádio vão passar a trabalhar na televisão e os anúncios que antes eram feitos no rádio agora na televisão vão ser mais atrativos, das grandes empresas. É interessante também frisar para vocês desde já que esse período de 1960 a 70 era o período que o Brasil estava passando pela ditadura militar e tinha censura, tá? Então, se o rádio era um instrumento de dominação usado pelos Estados Unidos, Canadá, Japão, em países europeus e em países do terceiro mundo, tá? No Brasil, o Vargas ele usou o mesmo processo que o rádio, tá? Então, se a gente for analisar as emissoras de rádio e televisão hoje no Brasil, 85% dessas emissoras são de políticos, tá? Então, ou seja, os programas que passam na televisão eles são reféns dos patrocinadores e dos políticos, que são os donos das emissoras. Então, a gente não pode ter a falsa ilusão de pensar que um programa de televisão, um programa no rádio, ele é livre, porque tem muitos interesses por trás, tá? A TV, então, ela chega no Brasil em 1950 com o Assis Chateaubriand, que cria a TV Tupi,
Tá? Em 1960, só 4,6% dos domicílios brasileiros tinham televisão. Em 1970, esse número pula para 22,8%. Em 2010, 95,7% dos domicílios brasileiros tinham televisão. Em 1964 vem o regime militar, a televisão ela passa a ter intervenção do Estado, e os militares eles veem a televisão de forma estratégica. Tá? Era a forma que eles tinham de legitimar o poder deles, ou seja, ninguém questionava os militares na televisão, e era uma forma também de esconder a realidade. Casos de corrupção, casos de abusos não passavam. Então muitas pessoas achavam que estava tudo bem, mas na verdade não havia informação. Em 1990, né, já sem a ditadura militar, a televisão é sem censura, ela tem um aumento da concorrência, né? Tem iniciativa privada que vai financiar os programas de televisão, só que a gente nota que desde lá para cá o governo ainda controla a televisão, pelas regulamentações, pelas leis, né, claro, e principalmente por patrocínios. Então a programação da televisão, ela tem, que é ainda o principal meio de difusão cultural, ela é amarrada com os interesses políticos, com os interesses econômicos. Depois nós temos aí os programas que são sensacionalistas, né? Programas de notícia policial que são exagerados, que não trazem a verdade, que nunca dão o direito de resposta, né? Isso é perigosismo. Temos um jornalismo que não informa, que sempre passa as notícias pela metade, em fragmentos, misturam notícias. No momento está falando da China, daqui a pouco está falando de São Paulo, daqui a pouco está falando da Bélgica, né? Então, ou seja, não informam nada. Programas de domingo, né? Que, segundo Adorno, anestesiam a capacidade das pessoas pensarem, né? Programas com apelo sexual ou então com apelo emocional, né? E só que por tudo isso, ainda a televisão tem um papel na reflexão das pessoas. A televisão ela trata assuntos que norteiam a vida das pessoas, como questões raciais, questão das mulheres, questões de gênero e por aí afora. A televisão ela leva aquela máxima, melhor falar do que ficar calado. Quando a televisão fala, alguém assiste e o que ela importa para a televisão é a audiência. Qual seria então a solução nossa aí para a televisão brasileira, por rádio? Seria nós termos canais livres, né? A gente vai ver mais para frente que a internet ajudou muito com isso, mas principalmente os espectadores serem críticos, né? Cabe a nós sermos críticos e sabermos aquilo que a gente está assistindo e podemos determinarmos aí aquilo que a gente vai acreditar, aquilo que a gente não vai acreditar, pesquisar em cima das informações que são passadas para nós.